Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos trazer o tema da reforma agrária e dos interesses em conflito entre os movimentos sociais sem terra e o agronegócio. Vamos tentar compreender qual é a base desse conflito e como ele pode se resolver. E se o governo atual está se posicionando em favor dos assentamentos ou não. É um tema polêmico e é um tema que nós estamos tratando, inclusive, na nossa edição do jornal Le Monde Diplomatique Brasil desse mês. Eu vou mostrar para vocês a capa aqui, o Agro e a Devastação do Brasil. Ele está disponível, pode ser comprado a partir da consulta no nosso site, né? E estamos tratando com profundidade o tema, nas questões estruturais e nas questões mais imediatas. Para tratar desse tema aqui, nós convidamos duas pessoas que eu vou apresentar para vocês agora. Vou apresentar para vocês a Lil Durães do Rosário. Muito obrigado, Lil, de estar aqui com a gente. A Lil é formada em Engenharia Econômica, foi coordenadora do curso técnico de agropecuária, é uma liderança regional do MST na Bahia e hoje ela é direção nacional do MST. Que bom ter você aqui com a gente. Quero apresentar também o Diego Moreira. O Diego, que está aqui com a gente também, ele é liderança regional do MST no Paraná e é dirigente nacional do MST que se ocupa do setor de produção. Muito obrigado, Diego, por estar aqui com a gente também. Tá bem. Prazer. Olha, primeiro quero dar os parabéns pela Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária, que acaba de ser concluída na Água Branca, uma presença importantíssima política no cenário nacional, onde contou com a participação de muitas pessoas, lideranças da sociedade civil, ministros de Estado, mostrando a importância do MST e a relevância da sua agenda da defesa da agroecologia, da defesa da sustentabilidade, com 500 toneladas de produtos ali à disposição da população, mas com uma doação muito importante também, né, de toneladas para as pessoas que estão necessitadas de ter o seu suprimento alimentar em São Paulo. Já é uma expressão da solidariedade, já é uma expressão de uma concepção de sociedade que não pode deixar ninguém para trás. Então, eu queria dar os parabéns. Foi um ato da maior relevância, que mostra a importância do MST no Brasil, né? Mas parece que nem todos estão, assim, satisfeitos com essa visibilidade, esse avanço político e essa importância que o MST vem adquirindo ao longo dos seus 40 anos de existência, né? Então, eu queria começar perguntando para o Diego. Diego, por que o agronegócio não gosta do MST? Se ele é tão positivo na apresentação de uma agenda para o brasileiro. Primeiro, cumprimentar todos e todas. É um prazer para nós do MST estar aqui nesse importante espaço de informação e formação. Esperamos que outros espaços de comunicação nos dê a oportunidade de levar a mensagem do MST, assim como foi na feira, né? A feira, com certeza, foi a Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária, um evento que nos deu a oportunidade de levar a mensagem do MST, em especial aqui para a população de São Paulo. Primeiro, eu gostaria de dizer que eles estão certos, viu? O agronegócio está certo de ser contra nós, porque os nossos projetos são antagônicos, né? Eles defendem a grande propriedade, defendem e aplicam o trabalho escravo, aplicam o desmatamento, a destruição ambiental, e o nosso projeto é totalmente ao contrário. Vou dar um exemplo da feira. Nessa feira, nós trouxemos 560 toneladas de produtos. Essas 560 toneladas, em mais de 1.730 itens de produtos diferentes que foi comercializado durante a feira, 1.700 feirantes, organizados aí por 191 cooperativas e associações do Brasil inteiro. A Culinária da Terra apresentou, que
tinha 30 cozinhas, apresentou 95 pratos típicos da culinária brasileira diferente. Mais de 320 mil pessoas passaram pela feira nos 4 dias. Mais de 400 artistas de diferentes expressões culturais, da música, da literatura, passaram pela nossa feira nos 4 dias. Então, estou dizendo isso para dizer que o nosso projeto é totalmente diferente do deles. É esse projeto que nós estamos defendendo. Um projeto de produção de alimento, uma sociabilidade diferente no campo, um projeto que respeita a questão ambiental, respeita as mulheres, respeita a diversidade. Então, é óbvio que o agronegócio vai ser contra nós, porque os nossos projetos são totalmente diferentes. Então, eu acredito que a quarta Feira Nacional da Reforma Agrária, ela expressou e expressa para a sociedade essa diversidade que é a reforma agrária nesses quase 40 anos que nós estamos fazendo a luta e construindo, e mostrou também esse projeto de sociedade, de sociabilidade que nós queremos construir. Então, não estamos preocupados. Eu estaria muito preocupado, Silvio, se o agronegócio estivesse gostando de nós, viu? Daí nós estaríamos fazendo as coisas erradas. Mas como eles estão contra e nos atacando, significa que nós estamos fazendo certo. Porque como eles estão do outro lado, e nós estamos do outro lado, então eles nos atacando significa que nós estamos fazendo a nossa parte na sociedade brasileira, que é tentar propor um projeto de campo diferente, e esse projeto de campo é a Reforma Agrária Popular. Então vamos continuar com a Lil. Lil, parece que eu não tenho muita informação, você pode me corrigir se estiver errado, mas parece que tem umas 60 mil famílias, que ainda estão acampadas debaixo de lona, sem conseguir participar de um assentamento, não é isso? Mas, na verdade, tem terra que sobra no Brasil, né? Então, como é que é? Não dá para conviver o movimento dos trabalhadores sem terra e a demanda da terra com esse povo do agronegócio? Não tem espaço para todo mundo? Muito bem. Olá, bom dia a todas e todes. Que prazer, que bom estar aqui, porque estar aqui para falar do MST e do antagonismo entre os nossos projetos, o nosso e o do agronegócio, é fundamental para nós, porque importa a nós fazer com que as pessoas entendam por que o MST luta. E ainda ter a oportunidade de dizer por que o agronegócio não gosta de nós é fundamental. Então, são 75 mil famílias só organizadas pelo MST que ainda estão embaixo da lona preta, na luta por um pedaço de terra e por condições dignas de moradia. Então, eu gostaria de dizer que é possível todos os cidadãos conviverem em um país, em seu país, mas no formato que o modelo de desenvolvimento rural está pensado no nosso país, no formato do modelo de desenvolvimento, de concentração de renda e riqueza que o nosso país tem, não cabe todo mundo. Essa que é a dureza desse modelo que o agronegócio se beneficia. Porque nós estamos num país em que mais da metade da população ainda vive em algum grau de insegurança alimentar. E nós sabemos que este país produz comida suficiente para todo o povo brasileiro. Então, complementando o Diego, eu quero dizer que não é que o agronegócio não goste do MST. O agronegócio não gosta do povo brasileiro. O agronegócio não gosta dos pobres. O agronegócio não gosta de gente. Não gosta de gente, tanto é que não gera emprego. Tanto é que os lucros são acumulativos e eles vivem para gastar esse dinheiro fora do nosso país. Então, é verdade que o agronegócio não produz comida. E não produz comida por opção. Não é por falta de terra, não é por falta de subsídio, não é por falta de condições. Não produz porque fazem a opção de lucrar e lucrar e lucrar. Nós vimos o que aconteceu com o arroz no início da pandemia. Não é porque falta terra para plantar arroz. Infelizmente, o Estado brasileiro realmente subsidia a produção do agro. O nosso país continua, mesmo depois de 5 séculos,
ainda muito baseado numa política de exportação, né, na produção de commodities. E aí nós podemos ver que é o BNDES que financia toda essa política do agro. Nós vimos nesse último período o que foi a tal da frase de passar a boiada. E essa é bem a síntese do que faz o agronegócio. Grande expansão na zona da Amazônica, nas áreas amazônicas, fazendo desmatamento, e com o que a gente viu que foi a mudança do Código Florestal, exatamente para beneficiar os grandes produtores do nosso país, produtores de commodities. Então, é crédito, é subsídio, é seguro de safra, tudo isso para o agronegócio poder produzir com o dinheiro público e depois dizer que sustenta o nosso país. Então, nós queremos fazer uma afirmativa. Quem produz comida para o povo brasileiro é a agricultura familiar. E dentro da agricultura familiar está a reforma agrária. Nós, homens e mulheres, que lutamos pelo processo de democratização e acesso à terra. Então, os subsídios que existem para o agronegócio não existem para a agricultura familiar. Não existe na mesma proporção, não existe na mesma medida. Então, o que a gente vê do Estado financiando o agro, nós poderíamos chamar de absurdo, uma vez que esse agro não produz tudo que a sua propaganda diz. O agro está dizendo que é tech, que é top, que é tudo. O agro é tóxico. O agro é criminoso. Criminoso porque faz desmatamento, criminoso porque pulveriza com aviões agrícolas, criminoso porque não respeita a vida humana. O Brasil já vive quase uma pandemia de pessoas intoxicadas por agrotóxico. Nós sustentamos o primeiro lugar de consumidores de agrotóxico mundial. Nosso país ainda usa agrotóxicos que estão proibidos em todos os outros países da Europa, em todos os países da Europa. Então, o que o agro faz, de fato, é nos envergonhar, porque parece que já no século XXI a gente ainda se preocupe tão pouco com a vida humana que a gente tenha que estar migrando a produção do agro para o Cerrado, na região do Mato Piba, visando a utilização de todas as águas que nós temos, dos nossos aquíferos subterrâneos, para continuar subsidiando a produção envenenada do agronegócio e que não fica aqui no nosso país. Diego, vamos falar um pouco da violência. Você caiu, mas voltou, tal. Ali o substituiu você na pergunta, né? Tudo bem. Mas olha, eu vou contar para você que na época do massacre de Eldorado dos Carajás, eu era, naquela época, presidente da Associação Brasileira de ONGs. Eu tive numa comitiva de solidariedade que foi até lá, mostrando como foi dura aquela situação, como foi letal, vamos dizer assim, a reação dos proprietários, né? Você tem acompanhado os atos de violência? Eles continuam ou já melhorou essa situação? Sim, nós temos acompanhado, enquanto MST, a CPT recentemente lançou o Caderno de Conflitos no Campo, reafirmando mais uma vez que o conflito no campo ele tem aumentado, né? Basta olharmos para a situação dos nossos irmãos e irmãs indígenas, em especial os Yanomamis. Então, nós estamos vivendo um período de muito aumento, vivemos um período de muito aumento de conflito no campo, dada a desestruturação das instituições responsáveis para investigar e punir esses conflitos. Um outro aspecto relevante é o que foi no governo passado, a liberação, como nunca visto na história do país antes, das armas. Então, é verdade que se instalou verdadeiras milícias rurais no campo, né, que estão o tempo todo ameaçando e violentando as organizações e os povos. Como eu já disse, olharmos para a situação dos povos quilombolas, dos faxinais, dos povos originários, dos indígenas, os nossos irmãos e irmãs tradicionais, e também do ponto de vista da luta pela reforma agrária. Então, nós estamos olhando com muita preocupação esse aumento
do armamento no campo, esse aumento das milícias no campo, e além disso, esse discurso ideológico violento. Esse discurso ideológico violento de polarização que há na sociedade brasileira, ele também está no campo. Então, isso nos preocupa, tendo em vista que nós, MST, somos uma organização que lutamos pela reforma agrária, lutamos pelo direito à terra, e esse lutar pela reforma agrária, lutar pelo direito à terra, ele está sendo cerceado, né? Está sendo intimidado, como sempre foi, mas agora com uma expressão ainda muito maior e, infelizmente, legalizada pelas milícias do campo. Então, nós acreditamos que é possível, sim, nós construirmos uma sinergia, construir uma unidade entre movimentos sociais que lutam pela terra, com a sociedade civil organizada e com o governo democrático do presidente Lula, o qual ajudamos a eleger para nós estabelecermos um programa nacional de reforma agrária para sairmos dessa situação de conflito, essa situação difícil. Então, nós precisamos que tanto nós, os movimentos sociais, que já fazem isso, junto com a sociedade, que eu acredito que também que é isso, e a presença da sociedade na Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária nos deu esse recado. Junto com o governo democrático do presidente Lula, nós possamos estabelecer um programa nacional de avanços na reforma agrária, que vai passar por estruturar os assentamentos já existentes, e assentar essas 75 mil famílias que a Lil mencionou muito bem. Então, nós precisamos de um cronograma de assentamento de famílias, porque com essa sinergia, com essa unidade entre nós, movimentos sociais, sociedade civil e governo, é possível nós sair desse cenário de violência, esse cenário de cerceamento, que vai levar a luta pela terra, a luta pela reforma agrária, a resistência dos povos, não só nosso do MST, resistência dos irmãos e irmãs indígenas, dos quilombolas, daqueles e daquelas que resistem no campo produzindo alimento, para um outro patamar na sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem uma dívida histórica com os movimentos sociais, tem uma dívida histórica com o povo do campo, e que nós acreditamos que estamos entrando numa conjuntura e num ambiente possível de ser resolvida. Tendo que a sociedade brasileira está construindo um entendimento da importância de ter uma reforma agrária popular, de ter uma agricultura correta, ambientalmente falando, socialmente falando, produzir alimento saudável para resolver o tema dos 33 milhões de irmãos e irmãs que passam fome todos os dias, os mais de 100 milhões que estão vivendo em segurança alimentar, e corrigir essa grande ferida histórica que é a nossa sociedade brasileira, que é o tema da terra. Então, está provado que esse agronegócio agroexportador, totalmente tóxico, totalmente dependente do Estado brasileiro, não resolve o tema do alimento, não resolve o tema da questão ambiental. Isso é possível resolver com um programa sério e coerente de reforma agrária. Então, nós precisamos construir essa sinergia, essa unidade na sociedade brasileira e no governo para superarmos esse capítulo difícil que insiste a aparecer para nós a cada tempo histórico, que é esse capítulo da fome. Olha, nós vamos falar daqui a pouco do como as cooperativas e os assentamentos estão mostrando um novo modelo de desenvolvimento. Mas antes de entrar nisso, e o Diego é da área mesmo para poder falar disso, a gente queria tratar um pouco da violência ainda. Vocês falaram das milícias rurais, vocês falaram de uma violência que está em base à disseminação das armas e tal. Mas existe uma violência institucional também, né? Por exemplo, o Congresso conservador que nós temos hoje acaba de instituir uma CPI sobre o MST, né? E possivelmente nos níveis das assembleias legislativas a gente também tenha iniciativas parecidas. Como é que vocês avaliam essa situação? Hein, Lil? Então, Silvio, realmente a violência ela se constitui em algumas dimensões. É mais do que a dimensão só da violência física. Ela tem a violência psicológica, que esse discurso do ódio cumpre esse papel, e a violência institucional, sem dúvida nenhuma. Então, essa questão da CPI, essa é a quinta CPI que vai ser instituída
para investigar o MST. Então, nós sabemos que essa é uma CPI que ela não tem razão de ser. É uma CPI que o agronegócio está criando para tirar o foco do que realmente importa, do que realmente o Congresso deveria legislar, que é o tema da fome, que é o tema da tentativa de golpe do 8 de janeiro, que é o tema dos agrotóxicos, que é os diversos temas, os temas da violência, os diversos temas que o Brasil precisa resolver. Então, é uma CPI para criminalizar as organizações que lutam por direitos no nosso país. É notório que o MST é uma organização que luta pelo direito de acessar a terra. Direito esse que foi negado a nós, pela própria trajetória e a história do Brasil. Mas aqui, como nós estamos nesse mês de maio, eu ainda quero dizer, e complementando ainda também o Diego, sobre a dívida histórica que a sociedade brasileira tem com a nossa população, principalmente pensando que o povo preto foi o povo que ficou à margem, inclusive que a lei de terra ela foi criada antes da lei áurea, que é a lei da abolição. Então, essas populações, que é a população que nós temos que dizer que a fome no nosso país, ela também tem cor, ela também tem gênero, que é o povo preto, são especialmente as mulheres pretas do nosso país. Essa violência é para criminalizar, essa CPI é para criminalizar esses sujeitos. E tem diversas assembleias legislativas, tentativas que vão nessa mesma direção, que é na direção de criminalizar o MST. Mas é para criminalizar o MST como símbolo, que é para dar o exemplo. Criminaliza-se para criminalizar a luta, para criminalizar a ousadia desses sujeitos que ousam se rebelar contra a pior de todas as violências, que é a fome, que é a miséria, que é a indignidade. Muito bom. Eu vou passar para o Diego, né? No sentido ainda de tratar, Diego, não vamos entrar ainda na dinâmica interna da produção, mas vamos falar assim, vocês tiveram na quarta-feira nacional da Reforma Agrária a presença de ministros de Estado, né? De parlamentares, de políticos, né? De partidos políticos, né? E eu queria saber, vocês avaliam que esse cenário que vocês estiveram enfrentando nos anos passados, recentes, está mudando? Está mudando para onde? O que vocês esperam desse novo governo? Primeiro, Silvio, nós queremos reafirmar o nosso compromisso com o governo Lula. O presidente Lula foi eleito por nós. Nós, da MST, tivemos um protagonismo razoável, para não dizer grande, na eleição do presidente Lula, né? Quem não lembra do bom dia, boa tarde, boa noite, lá na Vigília, em Curitiba? Sou paranaense, ajudei a organizar aquilo lá aos 580 dias. Então, nós sabemos, não precisa ninguém falar, e não queremos ficar também falando o tempo todo, mas nós sabemos muito bem do papel que cumprimos contra o impeachment ilegítimo da presidenta Dilma, né? Nós tivemos nas ruas defendendo a presidenta Dilma e defendendo a democracia. Estivemos nas ruas contra a criminalização do presidente Lula, que mais tarde a história nos absolveu e mostrou, né, que nós estávamos certos. E tivemos nas ruas fazendo campanha e ajudando a eleger o presidente Lula. Então, nós temos um compromisso com o governo democrático do presidente Lula. Então, qualquer ameaça que venha do lado de lá contra esse governo democraticamente eleito, nós estaremos de pé, estaremos posicionados como sempre. Segundo, em defesa da democracia, que só é possível, a luta que nós fazemos, que é a luta pela reforma agrária, ela só é possível nas democracias. Então, a reforma agrária é parte A reforma agrária é um pilar da democracia. Ela é parte da consolidação do processo democrático. Então, defender a democracia é defender a reforma agrária. Então, nós sempre vamos nos levantar para defender a Constituição, defender a reforma agrária, defender as instituições do Estado Democrático de Direito. Porém, nós queremos preservar e vamos manter, independente de governo,
independente se é governo de direita, de esquerda ou de extrema direita, como fizemos no governo anterior, nós vamos continuar defendendo a reforma agrária. E continuar defendendo a reforma agrária é continuar exercitando a nossa principal forma de luta, que é a ocupação da terra. Então, não há governo e não haverá governo que negociará com nós a nossa forma de luta. Isso nós vamos continuar fazendo. E acreditamos que o governo Lula sabe muito bem disso. Então, a presença dos ministros, dos vários ministros que teve na feira, dos parlamentares do nosso campo e do nosso vice-presidente, ela representa isso. Representa um governo democrático que entende o papel do movimento social, entende o papel da reforma agrária e que nos respeita. Então, nós estamos felizes e esperançosos com os ventos democráticos que o governo do presidente Lula está trazendo de volta para o nosso país. Aliás, para o continente, por que não para o mundo? Então, nós, MST, que somos um movimento essencialmente democrático, a reforma agrária, que precisa de governos democráticos para avançar, nós estamos esperançosos. Embora achamos que o governo está um tanto descompassado em relação às respostas que precisa dar para a reforma agrária, mas nós estamos bastante esperançosos e a presença do governo federal na quarta-feira da reforma agrária demonstra o compromisso, mas também a esperança que nós temos nesses 3 anos e meio, viu, Silvio? Está passando o tempo, viu? Já não são mais 4 anos. Estamos chegando quase nos 6 meses de governo. Esperamos que logo o governo nos apresente, a partir das nossas demandas, um programa prático, concreto, para avançarmos na reforma agrária nos próximos 3 anos e meio. Mas olha, eu tenho lido nos jornais que existe um plano emergencial de assentamentos, que o governo pretende assentar 40 mil famílias esse ano e que destinou 400 milhões para isso. É isso mesmo? Já começou? Silvio. Ah, bom, qualquer um. Lio, por favor, Lio. Não, estejam à vontade. Pode seguir, Diego. Não, tá bom. Por exemplo, você viu isso, mas nós não vimos em lugar nenhum ainda, viu? Nós não vimos em canto nenhum, nem nos jornais. Então, esperamos que o governo do presidente Lula, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que foi uma reconquista agora no nosso governo, no governo democrático do presidente Lula, que possa apresentar para nós esse programa, dizer quantas famílias vai assentar, qual que é o plano para desenvolver os assentamentos, qual que é o plano para a educação na reforma agrária, para a saúde, para a cultura. Nós estamos ansiosos para que eles nos apresentem, mas nos apresentem de forma formal. Nós, inclusive, solicitamos, se fosse possível, que apresentasse durante a quarta-feira. Não foi possível. Durante a quarta-feira nacional da reforma agrária, não foi possível. Mas nós estamos pedindo para o governo que imediatamente apresente esse programa para todos nós, que, inclusive, esse programa pode acalmar o coração e a ganância do agronegócio, viu? Porque o agronegócio precisa saber que tem um governo democrático, o qual boa parte deles não ajudou a eleger, e nós ajudamos, portanto, é legítimo nós exigir desse governo que apresente para nós um programa de reforma agrária, o qual o agronegócio não tem legitimidade para exigir nada para eles, porque a grande parte deles não apoiou o governo que está aí. Olha, para dizer que eu não inventei isso aí, eu li no jornal Valor hoje, essa análise de que existe um plano emergencial que vai chegar a 40 mil famílias, os assentamentos. Silvio, é como nós ficamos até de madrugada na desmontagem do parque, lá na Liurão, não tivemos tempo para ler jornal hoje cedo. Mas que bom que você nos trouxe a informação, estou feliz. Tá tudo certo. Agora, quais são as prioridades para os novos assentamentos, hein, Lio? Então, Silvio, nós sabemos que o que aconteceu nos últimos 6 anos foi um completo desmonte do processo do programa de reforma agrária. Então, nós entendemos que a prioridade nossa, ela está em culminância com o que é prioridade para a sociedade brasileira, que é acabar com a fome. Então, para os novos, a primeira prioridade é a terra. Então, desse plano aí, nós estamos mesmo muito ansiosas para saber qual que é a meta que o governo tem para o assentamento, para que a gente possa também debater sobre isso com a nossa base, para a gente também modelar o nosso processo de luta, porque nós não temos condição de recuar da luta, porque nós sabemos que existe muita terra sem gente e muita gente sem terra.
Então, a prioridade vai ser a gente trabalhar para produzir alimentos e para fazer dos assentamentos um lugar em que a gente, de fato, viva com dignidade. Então, é prioridade para nós o processo de agroindustrialização dos alimentos. Porque você imagine, viu, Silvia, nós tivemos na feira 560 toneladas de alimentos. Mas o MST doou, durante a pandemia, o equivalente a 8, 9 feiras. Porque foram quase 9 mil toneladas de alimentos doadas. Então, é uma quantidade razoável. Então, a feira, ela é só uma amostra do que o MST produz. Mas, quando a gente visita a feira, a gente sabe que ainda está muito aquém o nosso processo de industrialização dos nossos produtos. Então, é prioridade para nós. Mas é prioridade para nós, cada dia mais, avançar no processo de transição para a agroecologia, porque o nosso compromisso é com um projeto de desenvolvimento que respeite a natureza. Nós queremos construir um processo de novas relações entre seres humanos, mas também de nova relação com a natureza, com o processo de desenvolvimento da produção. É prioridade para nós acabar com o analfabetismo. Este país tem um número exorbitante de pessoas analfabetas, e a sua grande maioria dos camponeses ainda são analfabetos. Então, para nós, é prioridade que a reforma agrária ela seja de fato efetivada, não somente com terra, mas ter terra, ter habitação, ter crédito, porque nós não podemos ter vergonha, Silvio, de dizer que a agricultura familiar e a reforma agrária precisa sim ser subsidiada, porque nós somos produtores de alimentos, nós temos legitimidade para dizer por que o Estado brasileiro tem que subsidiar essa produção essa que há séculos fica largada, né, fica deixada de um lado. Então, para nós é prioridade o acesso ao crédito, a assistência técnica, porque a nossa desinformação, né, a adoção de tecnologias adaptadas para a pequena agricultura. Nós vimos, inclusive, a iniciativa do governo Lula de ir à China, de trazer propostas de implementação de fábricas de microtratores, de máquinas adaptadas, tecnologia adaptada à agricultura familiar, que nós achamos que é muito importante, porque nós somos os produtores de alimento. Então, por que não pensar tecnologias adaptadas para esses produtores de alimento, para que a nossa agricultura seja cada dia mais eficiente e sustentável na mesma medida? Nós não queremos voltar ao início da humanidade de fazer agricultura migratória para ser respeitável. Nós queremos ter uma tecnologia eficiente. E aí, na condição aqui de agrônoma, eu sei que é muito possível ter tecnologia eficiente e sustentável, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista social. E queremos também que seja viável do ponto de vista econômico, porque nós não queremos, nós não estamos fazendo luta pela reforma agrária para continuarmos pobres, para continuar na miséria. Nós queremos melhorar as condições de vida dos camponeses, das camponesas, e fazendo isso, produzindo alimento saudável, que automaticamente melhora as condições de vida do conjunto da classe trabalhadora e da nossa sociedade. Beleza. Diego, estamos entrando na sua área aí, né? Tem umas coisas que aconteceram ao longo da trajetória do MST, por exemplo, de entrar na questão da agroecologia, se transformando no maior exportador de arroz orgânico da América Latina, não é isso? E agora vocês estão começando a falar em cadeias produtivas. O que é isso, hein? Então, a produção é uma prioridade para nós e, em especial, a produção de alimentos. Eu falo sempre para a nossa turma que a maior prestação de contas que nós podemos fazer à sociedade brasileira por ter nos apoiado nesses 40 anos de história do MST, já que o MST não é um movimento do sem terra, é um movimento produzido pela classe trabalhadora, pela sociedade brasileira, é a produção, e em especial a produção de alimento. Ontem tivemos o prazer de, junto a 20 entidades e com o padre Júlio Lancelotti, de doarmos 38 toneladas de alimento durante a feira para as entidades e para a nossa população
que está em condição de fome e miséria aqui na cidade de São Paulo. Então, isso para nós não é propaganda, para nós é um valor, né? O produzir alimento e partilhar o fruto do nosso trabalho, que é a produção, para nós é um valor, é um princípio na reforma agrária. Então, esse é uma preocupação e é o sentido da luta pela terra, é lutar pela terra para produzir alimento. E produzir alimento de forma sustentável, né? Em relação com a biodiversidade, em relação com a natureza, em relação com as diversas formas de vidas, animais e vegetais que há na natureza. Então, isso para nós é muito importante. E, nesse sentido, o movimento vem organizando o que nós estamos chamando de cadeias produtivas, que é você pensar desde o processo de recuperação de solo. Normalmente, ao lutarmos pela reforma agrária e ao acessarmos as áreas que se transformam em assentamentos, são áreas degradadas, áreas destruídas pelas monoculturas do agro, seja pela monocultura da soja, do eucalipto, ou normalmente nós herdamos áreas degradadas. Então, você precisa se preocupar desde a recuperação de solo até o processo da comercialização, que passa pelo quê? Passa por recuperar o solo, por organizar a produção, aquela cadeia produtiva, vinculada a alimento, organizar a agroindústria, organizar o processo de comercialização, lutar por políticas públicas. Silvio, isso é muito importante, viu? O Estado brasileiro precisa ter políticas públicas que garanta, que fomente, como a Lil falou, subsidie, desde esse processo de recuperação de solo, a organizar a produção, o processo de agroindustrialização, até o processo de comercialização, que essa produção chegue subsidiada ao agricultor e agricultora, mas chegue também em condições acessíveis àqueles e aquelas que mais necessitam, que são esse povo que está passando fome hoje. Então, nós temos várias cadeias produtivas. Vamos pegar, por exemplo, a cadeia produtiva do arroz. Que lindo, né? Somos o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Somos muito orgulhosos disso. Mas nós também somos grande produtor de derivados de milho, derivados da cana-de-açúcar, do cacau, né, Lil? Aí na Bahia. Nós certamente somos os maiores produtores do Brasil de hortifruti. Os maiores produtores do Brasil. Ou seja, então, o nosso movimento, o nosso setor de produção, o nosso movimento, ao organizar a produção desde os assentamentos, passando pelas cooperativas, passando pelo processo de comercialização, e melhor, vou falar agora do suco de uva Monte Vêneto. Nós somos um produtor de uma grande iguaria, que é o suco Monte Vêneto, sem trabalho escravo, viu? Ou seja, a nossa prioridade também é produzir relações sociais de trabalho diferentes, relações de trabalho baseadas na cooperação. Então, além de tratar bem a terra, além de tratar bem o meio ambiente, nós precisamos cuidar das pessoas, dos seres humanos que produzem. Então, nós precisamos produzir relações sociais de produção diferentes. Então, Silvio, quando nós estamos falando de cadeias produtivas, nós estamos falando de zelar da terra, zelar da natureza, produzir alimentos saudáveis de qualidade e zelar pelas relações sociais de trabalho que existem nos assentamentos, nas cooperativas, nas associações. Então, é esse sentido que nós queremos. Como produzir riqueza, e o alimento é uma riqueza, como produzir essa riqueza que é o alimento, com relações sociais de produção baseada na agroecologia e na cooperação. Isso para nós é fundamental, e é isso que significa o que nós estamos chamando de reforma agrária popular. A reforma agrária popular é o acesso à democratização à terra, mas ao acessar e democratizar a terra, produzir relações sociais de produção diferentes. E quando a pessoa toma um suquinho Monte Vêneto, vai lembrar, opa, esse suco é produzido pelo MST num assentamento de reforma agrária com relações sociais de produção diferentes, respeitando o ser humano e respeitando o meio ambiente. Muito bom. Eu acho que está todo mundo curioso para fazer uma pergunta, assim, eu vou tentar expressar isso, né? Essas cooperativas, esses assentamentos, eles são autossuficientes? Eles conseguem uma rentabilidade que equilibre a sua economia? Hein, Lil? Muito bem. Que bom responder essa pergunta. Os assentamentos de reforma agrária, Silvio, são assentamentos formados por pessoas altamente empobrecidas. Mas, no processo de organização para a luta, essas pessoas vão
se organizando e vão aprendendo a como conviver com a terra. Mas, no geral, a partir do acesso à terra, as pessoas conseguem, sim, construir autonomia, construir o que nós chamamos de soberania, né? Elas são autossuficientes no seu processo de alimentação e na sua existência. Quando o processo de reforma agrária, ele acontece como deve ser, com o acesso à terra, mas também com acesso às outras políticas públicas necessárias, como o Diego já falou, que a gente herda um solo degradado, a gente herda um processo de empobrecimento que a nossa classe, que as nossas famílias já passaram, mas sim, os nossos assentamentos e muitos acampamentos são autossuficientes. Eu tive a oportunidade de, na graduação, fazer uma pesquisa, fiz uma pesquisa de um assentamento de 20 anos, chamado Assentamento Corte Grande, que fica no município de Prado, na Bahia. E aí fiz como pesquisadora, fui orientada pelo professor, já falecido, Paulo Kageyama. E nós chegamos à conclusão, depois de a gente ter investigado, a partir de um sorteio, 10% das famílias do assentamento Corte Grande, que a renda mínima retirada da terra, excluindo qualquer outra renda, naquele assentamento, era de 5,2 salários mínimos. Então, podemos sim dizer que os assentamentos de reforma agrária, eles são autossuficientes do ponto de vista da alimentação. Estou falando desse exemplo, que eu posso provar do ponto de vista da pesquisa, mas a gente pode provar quando você tem uma feira como essa nossa, com quase 2.000 feirantes, e você pode ver na cara dessas pessoas que essas pessoas são pessoas emancipadas, porque o nosso processo de luta é pela emancipação das pessoas. Esse movimento que tem mais de 580 médicos formados, que tem advogado, que tem todos os tipos de profissionais formados a partir de um processo de luta para conquistar uma educação, pode sim dizer que seus assentamentos são autossuficientes, não só com comida, mas também com conhecimento e com emancipação. Diego, qual é o tamanho do MST hoje em dia, hein? Aí é difícil mensurar, porque, como eu disse, o MST já não é mais só do Sem Terra, né? O MST é da sociedade brasileira. Mas nós somos mais de 500 mil famílias assentadas no país, presente em quase 2.000 municípios. Somos quase 200 cooperativas e associações que organizam a produção desse movimento. Mais de 2.000 escolas, em assentamentos de reforma agrária por esse país. Ou seja, nós somos um movimento enraizado, entranhado nas veias desse país e da sociedade brasileira. Então, o que eu disse ontem num momento, e vou voltar a dizer aqui, o MST nasceu fruto de uma demanda histórica da classe trabalhadora brasileira e da sociedade brasileira, que é o conflito à terra e a necessidade iminente da reforma agrária. O MST veio cumprindo funções importantes na sociedade brasileira, entre elas a solidariedade, e como eu disse, a solidariedade é uma forma de prestar contas à solidariedade que a sociedade sempre nos deu. E o MST, Silvio, não vai faltar ao povo brasileiro, viu? Todo momento em que esse país, essa sociedade nos chamar para as diferentes tarefas e missões, nós estaremos posicionados, seja para defender a democracia, para ajudar a superar os dilemas históricos que esse país tem, como é o dilema da fome. Eu digo, a fome é uma ferida aberta no nosso país. E é uma ferida que um dia nós precisamos cicatrizar ela, viu? E essa ferida, ela teima em se abrir a cada tempo histórico. Então, nós do MST, junto ao povo brasileiro e junto com governos democráticos, que esperamos que não tenhamos mais nenhuma catástrofe fascista nesse país, nós, junto ao povo brasileiro e junto a governos democráticos, nós estamos nos propondo a ajudar a superar esse dilema, e achamos que esse pode ser a principal missão histórica do MST e da reforma agrária nesse país, que é superar o tema da fome, o tema da miséria no nosso país. Não podemos, nem um brasileiro e nem uma brasileira,
nem um sem terra assentado ou acampado nesse país pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado, sabendo que ao lado, debaixo de uma ponte, numa marquise, tem alguém que não dormiu porque está com fome. Nós não podemos vacilar nesse sentido. A reforma agrária e a luta do MST, o nosso legado precisa ser o legado de um movimento nesse país que ajudou a superar o principal dilema que o nosso povo tem, cicatrizar a principal ferida que esse país tem, que é a ferida da fome. Então, o tamanho do MST se mensura pelas missões do MST. E podemos dizer que a principal missão do MST e da reforma agrária nesse país é ajudar a cicatrizar essa ferida que teima em ficar aberta, que é a ferida da fome. Então, essa ferida da fome, infelizmente, ela não é uma exclusividade do Brasil. Nós temos na América Latina, inclusive, vários outros países que têm essa imposição do agronegócio presente, e essa lógica é uma lógica de exclusão, que vai deixando uma parte de fora, uma parte pobre, uma parte excluída, né? E aí eu me pergunto, aliás, eu pergunto a vocês, qual é a relação do MST com esses movimentos que também têm presença nesses países limítrofes? O Via Campesina faz algum sentido para vocês? Lio, por favor. Então, a Via Campesina faz todo sentido para nós. Nós, inclusive, o MST faz parte da Via Campesina. Porque, veja, Silvio, os nossos objetivos do MST é a luta pela terra, pela reforma agrária, mas é também a luta comum pela transformação dessa sociedade numa sociedade mais justa. Então, numa sociedade que as pessoas não passam fome. Numa sociedade em que nós tenhamos equidade para a gente poder ter igualdade. Então, a relação nossa é uma relação de solidariedade, é uma relação de compromisso com todas as organizações que também estão caminhando e lutando nesse mesmo sentido. Então, o MST tem relações no processo de formação, no processo de produção, no envio de brigadas, de grupos de jovens, de profissionais, de companheiros e companheiras para diversos países, na perspectiva de trocar experiência, de levar as nossas e também de trazer as experiências que eles estão fazendo, de se somar na luta. Então, tanto na América Latina como em outros países do mundo. Então, pensando, por exemplo, o MST tem uma brigada no Haiti, que a gente sabe que o Haiti é um país extremamente pobre, que tem sofrido muitíssimo. Entendemos, inclusive, que parte do sofrimento do Haiti é pela ousadia de seu povo de ter sido o primeiro que se recusou a viver num sistema de escravidão e paga um preço altíssimo por isso, porque, como também disse a Carolina Maria de Jesus, a fome foi inventada pelos que comem, pelos que não passam fome. Então, a gente sabe bem disso olhando para nós, mas olhando para o Haiti ainda mais. Então, nós temos uma brigada de diversos agricultores, jovens, companheiros, agrônomos, agrônomas, no Haiti, ajudando aquele povo a melhorar suas tecnologias, ajudando e vivendo com eles, para a gente entender como a gente construir a partir da realidade deles alternativas. E aí nós vamos ter em diversos outros países. Vamos ter brigada na Venezuela, vamos ter brigadas, inclusive fora da América Latina, né, em diversos países. Vamos ter brigadas na Zâmbia, em diversos países, ajudando nessa construção, entendendo o que os movimentos que fazem a luta lá estão fazendo, e nós também compartilhando aqui de nós. Então, todo sentido, a luta para melhorar a nossa sociedade, ela é internacional. Então, o internacionalismo para o MST é um valor que cada militante cultiva. Se a nossa indignação é contra a fome, se a nossa vontade é de acolhimento, ela não pode ser só pelos brasileiros, tem que ser pela pessoa humana. Muito bom. Olha, gente, nós estamos acabando o programa. Passa rápido, o papo é bom, né? Eu acho que a gente podia fechar no sentido de que vocês, cada um podia ter 2 minutos, para dizer assim, e agora, quais são os próximos passos do MST depois desse sucesso
da Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária. Diego, quer começar? Podemos. Nós continuaremos, como já dissemos aqui, tanto eu quanto a Lil, continuaremos firmes no nosso objetivo. Lutar pela democratização da terra nesse país, que é um dilema histórico. Lutar pela reforma agrária, que daí é garantir que políticas públicas de Estado cheguem até o campo, cheguem até os assentamentos de reforma agrária, e junto com o povo brasileiro lutar para ter um país mais justo, um país mais solidário, um país mais fraterno. E, obviamente, isso conectado com a América Latina e com o mundo, né? Porque a classe trabalhadora ela é uma só no mundo inteiro, né? Há diferentes processos de exploração de acordo com país a país. Então, passado quase 40 anos, ano que vem nós vamos comemorar os nossos 40 anos de vida do MST, nós podemos dizer que nós somos um movimento do povo brasileiro, da sociedade brasileira, e queremos, viu, Silvio, através aqui do Diplomatique Brasil, agradecer muito a solidariedade que o povo brasileiro, que a imprensa séria brasileira, a exemplo de vocês, vem tendo com nós do MST, viu? Vamos entrar na quinta CPI da nossa história, com muita altivez e com a certeza que essa CPI que o lado de lá inventou para esconder os crimes deles, esconder o desmatamento, esconder o trabalho escravo, esconder o envenenamento, nós vamos transformar essa CPI numa oportunidade do povo brasileiro conhecer ainda mais o MST, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, o maior produtor de hortifruti desse país e, com certeza, junto com a agricultura familiar, o maior produtor de alimento desse país. Então, nós vamos entrar na quinta CPI como alguém que vai ao banco dos réus que não deve nada, tendo a certeza que é inocente. Muito obrigado. Muito bom. Lil, suas últimas palavras aí. Quais são os próximos passos? Os próximos passos é fazer uma grande marcha. Uma grande marcha para que a gente siga cada dia mais irmanado com o conjunto daqueles e daquelas que sonham com uma vida digna para todas as pessoas. O próximo passo é continuar denunciando o agronegócio e seus crimes. Não podemos esquecer e nem deixar que o povo brasileiro esqueça, como a gente já viu indícios do que foi os financiadores da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Não deixaremos que ninguém se esqueça disso, como nunca permitimos que se esquecessem dos 21 sem terra assassinados em Eldorado dos Carajás. O próximo passo é continuar firme, defendendo aquilo que nós nascemos para defender, que é a dignidade humana, que é a democratização do acesso à terra, que é alimento saudável para o conjunto do povo brasileiro. O próximo passo é seguir com altivez, fazendo a luta para que todos e todas possam ler e escrever e enxergar o mundo a partir de uma nova perspectiva. O próximo passo é implementar a agroecologia como um modelo de desenvolvimento para o campo. O próximo passo para nós é construir, junto com todos e todas, uma luta conjunta para defender a democracia, para defender o governo Lula daqueles que nós sabemos que hoje tenta se livrar das defesas que fizeram no passado, dos golpes, do retrocesso que o Brasil viveu, daqueles que tentam se livrar das diversas violências que fizeram ao longo desse período, daqueles que se escondem dos 700 e tantos mil mortes no Covid. Nossos próximos passos é seguir denunciando todos esses crimes e o principal deles, que é a fome. Porque nós sabemos que a fome, assim como é a seca no Nordeste, não é um problema de falta de alimentos. É um problema que é criado pelos ricos, porque isso os interessa. Então, a fome interessa ao agronegócio, mas não interessa ao povo brasileiro. Então, nós sabemos que o povo brasileiro estará junto conosco. E quero fechar como Diego. Nós iremos para essa CPI de cabeça erguida. Nós iremos para essa CPI com as nossas ferramentas de luta, que são os nossos próprios corpos, que é a nossa voz, que é a nossa história, porque nossa história é a maior prova de que não cometemos crime.
A nossa história é a maior prova que o crime que o MST comete é acabar com a fome, porque desse povo que passa fome não estão nos assentamentos do MST. Não é lá que o povo está passando fome. Então, se for para ser condenado pelo crime de acabar com a fome, então o MST irá, sim, para essa CPI, para dizer para o povo brasileiro, nós não cometemos crime. Reforma agrária está no artigo 184 da Constituição. Cumpra-se, então, a Constituição e nós cumpriremos o papel de alimentar o povo brasileiro. Muito obrigada a você, Silvio. Muito obrigada a toda a imprensa séria que nos ouve, e nós estamos, nesse momento, tendo uma outra trincheira de luta, que é a oportunidade de estar por aqui, pela imprensa, dizendo do nosso lugar de fala, quais são as nossas verdades, quais são as nossas bandeiras de luta. Que bom estar com vocês, gente. Muito obrigada. Muito bom, eu que agradeço a Lil Durães do Rosário e ao Diego Moreira por esse excelente e esclarecedor papo, né, que nos contamina com toda a energia que vocês estão transmitindo de luta, de compromisso, né? E agradecer também a você que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado.